Vender é construir uma ponte entre você e seu cliente e conseguir fazer com que ele venha para o seu lado. Interessante isso, né? Porque vender, sem dúvida nenhuma, é construir pontes. E é sobre ponte que eu vou falar com vocês hoje, né? A ponte une, a ponte liga dois lados, a ponte facilita, a ponte dá segurança, enfim. A ponte é uma obra de arte, a ponte é uma via de acesso. E pensando na ponte, né, inspirados, né, lá em 1992, então já se vão aí 30 anos ou mais, né, inspirados na Golden Gate, que é a famosa ponte da cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, a gente criou uma metodologia focada na ponte. Por que nós criamos uma metodologia? Porque nós queremos que as pessoas, o mundo comercial, o time comercial, as empresas, elas de fato, de forma concreta, elas tenham sucesso em vendas. E quando a gente quer ter sucesso, seja em vendas ou em outras coisas, não adianta só ter o desejo, a vontade, a inspiração, né? A gente fazer orações, tudo é bom, precisa ter proatividade. Mas eu preciso de ferramentas, eu preciso de atitude, eu preciso de método, eu preciso de processo. Né? Sem ciência, sem algo estruturado, sem algo organizado, a gente não consegue materializar de forma eficaz aquilo que a gente deseja. Então, lá no longínquo 1992, nós somos desafiados pela maior empresa de franquias do Brasil, desafiados no bom sentido, né? Que é o Boticário. Né? Todo mundo no Brasil e até no exterior, em muitos países, conhece o Boticário. Sem dúvida, uma empresa de enorme sucesso, né? A maior franqueadora que nós temos no nosso país. E em 92, o Boticário, já na época, com 1.500 franquias, nos solicitou o desenvolvimento de uma metodologia para que os seus vendedores, nestas 1.500 franquias, tivessem o jeito certo de atender os clientes, que encantassem os clientes, que tivesse padrão de atendimento, apesar das lojas serem muitas e espalhadas aí por todas as regiões. E, principalmente, desse ao vendedor a condição de melhorar a sua produtividade. Porque método faz principalmente isso, com que o vendedor converta mais atendimentos em vendas, melhore seu ticket médio, aumente o número de itens na cestinha de compra, saiba negociar com qualidade, sem dar desconto, encante o cliente durante o atendimento para que esse cliente volte e retorne muito mais vezes. Então, é para tudo o método, né? Dá padrão, dá conforto, dá segurança, ajuda na gestão e faz com que nós tenhamos vendedores mais produtivos. E aí surgiu a ideia de fazer uma metodologia simples, objetiva, fácil das pessoas captarem, entenderem, internalizarem e principalmente praticarem, sair do conhecimento e ir para a prática. E a ponte surgiu assim, algo simples, mas extremamente genial, precisa, cirúrgica. É um chiclete que funciona e que traz resultado. Um trabalho, uma ferramenta atemporal, porque nós estamos entrando em 2024, já se vão 32 anos e centenas de empresas nos procuram para que a ponte seja personalizada, seja customizada para o seu negócio. E ela serve para todos os negócios,
para todos os canais de vendas, seja televendas, telemarketing, loja, venda externa, até para o B2B, principalmente quando nós falamos de venda recorrente, a ponte cai como uma luva. Então, a minha intenção aqui é passar rapidamente com vocês um pouquinho da ponte, vocês terem um gostinho desta ferramenta fantástica que tem ajudado milhares e milhares de vendedores, gerentes, e nós nos sentimos muito orgulhosos disso, porque o nosso papel é levar sucesso em vendas para os nossos clientes. E tendo sucesso em vendas, nós estamos promovendo progresso, empregabilidade, aumento de renda, sustentabilidade, segurança, previsibilidade, enfim, mas precisa minimamente de ciência, de método e de processo. Para isso veio a ponte. Lembrando que a ponte é um acróstico, né? Uma palavra pouco usada, né? Mas transformamos as letras da A ponte num conceito. Então, o A. Aborde positivamente. Em qualquer negócio, seja por telefone, seja pessoalmente na recepção de um varejo, seja numa visita externa de um vendedor que foi atender outra empresa, é muito importante esse começo. Como que você aborda as pessoas? Como que você se apresenta? Com que palavras? Qual é o jeito? E aqui não é só aquela coisa básica do bom dia, seja bem-vindo, que bom recebê-lo. Não é isso só. Aí tem vários componentes que a gente agrega dentro desse A ligados ao comportamento, porque é um primeiro contato. Então, qual é a tua expressão? Qual é a tua comunicação não verbal? Qual é o grau de bom humor? O A nos traz uma informação importante de que vendas também é como se eu tivesse, dentro desta metodologia da ponte, cumprindo um papel, seguindo um roteiro, um script. É como um teatro, como um capítulo de novela, como uma parte de um filme, em que o ator ele está ali representando um papel, tem um script. Então, a parte comportamental, do sorriso no rosto, do olhar, da comunicação não verbal, também faz parte da letra A, incluindo aí qual é o pitch, né? Com que palavras, de que jeito eu me aproximo das pessoas para cumprimentá-los. Então, é algo muito simples, porém extremamente importante. É absurdamente comum que nós entremos, vou dar um exemplo de varejo, que nós entremos em lojas e as pessoas, os vendedores que estão trabalhando lá, sequer levantam os olhos para te cumprimentar. Continuam muitas vezes com suas tarefas, cuidando de gôndolas, cuidando de balcões, cuidando de caixa, ou atendendo outras pessoas, fingem que não vê você, não valorizam a tua presença ali. Então, é apenas um exemplo de varejo, mas está tudo dentro do A da ponte. Não é possível, hoje em dia, com tanto esforço e dificuldade para se conquistar um cliente, que nós não tenhamos um script bem feito de abordagem positiva, que começa com um olhar, com uma comunicação não verbal. Tem muito mais para falar do A, mas eu vou passar para o P. Pesquise o cliente. Ou, melhor ainda, pesquise o que motiva o cliente a comprar. Aqui está o grande segredo do sucesso em vendas, de todos os vendedores. Repito, não importa o canal. Todo vendedor, por natureza, tem uma ansiedade intrínseca, que quando ele cumprimenta o cliente e o cliente diz o que quer, imediatamente pula o P, que eu vou falar agora, e já começa a falar ou do produto, ou da negociação,
ou até mesmo das condições de pagamento. Queima um monte de etapa. Está tudo errado. Aí não há método, não há processo, não há nada. Só tem afobação e amadorismo e um atendimento de péssima qualidade. Por quê, gente? É estratégico. Alguma coisa muito importante que está escondida dentro dos nossos clientes trouxe ele até você ou até a loja, fez com que ele aceitasse a ligação telefônica, ou ele ligou para você, ou ele usou o WhatsApp, ou ele usou o Instagram, não importa, ou o teu vendedor está no campo fazendo visitas e aquele cliente aceitou aquela reunião. Significa o quê? Ele tem, sim, uma motivação. Ele tem lá um problema. Ele quer resolver alguma coisa. E esse alguma coisa é um mundo de coisas. Pode ser por uma necessidade básica, pode ser por status, pode ser por ego, pode ser porque tenha que repor o produto porque o que ele tinha acabou ou quebrou, pode ser que ele queira dar de presente, pode ser que um mundo de coisas. Então o P, pesquise o cliente, ele é que torna você um vendedor consultor. Mas até para vender uma meia é necessário. Quanto mais coisas, a partir daí, mais complexas. Qualquer empresa que venda qualquer coisa precisa de vendedores com tino de consultor, né? Então, essa parte de ser um consultor, ela se encaixa no P da ponte. Pesquise o que motiva o cliente a comprar. Gente, é a chave para que você avance e converta esse atendimento numa venda fechada. Porque a partir do momento que você descobrir as motivações de compra ou a principal motivação de compra, você vai trabalhar todo o teu relacionamento a partir dali em cima desta necessidade que você descobriu. Atenção, às vezes os clientes seguram isso, eles não falam. Por isso que precisa insistir neste ponto antes de querer falar de produto, falar de vantagem, dar desconto, falar de preço, ok? Isso é sutil, é rápido, é certeiro e vai te ajudar muito na melhoria da produtividade. Bom, você descobriu as motivações de compra. Então vamos avançar na ponte. Agora vem o O. Ofereça soluções ou ofereça benefícios, enfim. O que é que você vai falar do seu serviço, do seu produto? Quais são os pontos fortes daquilo que você está vendendo, daquilo que o cliente quer comprar? Como que você deve fazer essa demonstração? Com que palavras? Então é muito importante, gente, em todos os nossos trabalhos, nesse ponto, a gente cria os cadernos de benefícios. Porque se vocês pegarem o que você vende, pode ser uma caixinha de fósforo, ou pode ser um foguete para ir para a Lua, tudo tem embutido nele, no produto e no serviço, as características dele, que é aquilo que o produto é ou tem, então cheiro, peso, dimensão, do que é feito, a cor, procedência, enfim, durabilidade, é aquilo que ele tem, aquilo que ele é. Então, isso são características. As características, elas são importantes para explicar o produto. Porém, não é elas que geram valor. Não são elas que criam emoção de compra. O que cria emoção de compra são os benefícios do produto. A gente compra as coisas por aquilo que as coisas fazem por nós. Não o que elas são, mas o que elas fazem. Então, há uma diferença enorme entre o que o produto é e aquilo que ele faz.
aquilo que ele tem e aquilo que vai te proporcionar. Mas é importante entender do produto sob o ponto de vista das características. Então, a gente sempre tem um joguinho simples nesse caderno de benefícios para treinar os vendedores, que é a seguinte perguntinha para cada uma das características. O que eu ganho com isso? Essa é a pergunta. Se você está falando das características, para que haja emoção, haja desejo de compra, você precisa traduzir essas características em benefícios. Se você está vendendo um imóvel, por exemplo, você descobriu qual é a verdadeira razão da motivação antes de sair falando: porque tem 3 quartos, 2 garagens, ele tem uma suíte porque tem 200 metros quadrados, etc, etc. Cara, igual a isso que eu acabei de descobrir, deve ter 1 milhão de imóveis iguais. Se você ficar preso nestas coisas que são características do imóvel, apenas você trouxe aquele apartamento, aquela casa, estou aqui dando um exemplo do setor imobiliário, para uma vala comum, virou uma commodity. Como é que eu saio disso? Primeiro lugar, eu tive que fazer o P bem feito. Se eu descobrir as motivações de compra do meu cliente, veja, existe ciência, tem uma lógica no que eu vou falar agora. Eu vou falar do produto baseado nos benefícios, que é aquilo que o cliente ganha com aquele imóvel, por exemplo, mas muito em cima do que ele me disse que ele quer resolver. Quais seriam as razões? Vai casar? Quer mudar para um imóvel maior? Quer trocar de bairro? Precisa de um lugar que tenha mais lazer? O que ele te disse? Então você vai estudar as características, mas na hora da demonstração você vai falar o que o cliente ganha com os benefícios baseado nas motivações dele, não no teu discurso de papagaio, não naquilo que você decorou, não naquilo que está ali num papel, numa planta, porque daí não há necessidade de vendedores. É só mandar a divulgação das informações e aí cada um decide o que quer comprar. Por isso que tem corretores, tem vendedores, porque neste momento nós precisamos de consultores, pessoas que transformem aquelas informações em benefícios, em motivações, em pontos de vontade de fazer com que o cliente ou ele, cliente, faça o negócio. Bom, seguindo em frente. Foi muito bem até aqui. Você pesquisou o que motiva o cliente a comprar, a tua demonstração foi baseada nisso e baseada em benefícios, porém o cliente trouxe objeções, que é o N da ponte. Negocie e neutralize objeções. Então, tá caro, não quero comprar agora, preciso falar com a minha esposa, venho mais tarde, só estou olhando, estou pesquisando, não sei, não tenho dinheiro, etc, etc, etc. Então, toda venda, para ser de verdade, ela tem uma objeção. Senão o cliente entrou para comprar. Quando tem vendas, que houve trabalho nosso, teve alguma objeção, seja ela qual for. Então, eu vou dar 2 dicas importantes para vocês aqui. Primeiro é como lidar com a objeção. Aí mais um erro grave de 99,99% dos vendedores. O cliente traz uma objeção, o que o vendedor faz? Automaticamente, quase que on time, em cima, ele começa a justificar. Ou então ele já dá um desconto. Ou então ele troca de produto. Ou então ele contradiz o cliente naquilo que o cliente trouxe, porque muitas vezes o cliente também inventa, não fala a verdade, ele está ali tentando arrumar uma desculpa para ele pensar melhor, aí ele soltou ali uma bobagem, o cliente já ficou ofendido e já quis educar o cliente, já quis rebater, está tudo errado e aí já perdeu a venda.
Então não importa se o cliente está com a razão, se ele não está com a razão, se ele trouxe uma objeção concreta ou falou uma bobagem, uma besteira. Mais uma vez, respira fundo e olha pro cliente e devolve esta objeção para ele em forma de pergunta. Então, muito simples. Puxa, então o senhor está me dizendo isso, mas por que exatamente o senhor está me trazendo essa situação? Por que o senhor está achando esse produto caro? Ah, que bacana falar com a sua esposa. Que horas o senhor consegue falar com ela? Ela sabe que o senhor está aqui? Enfim, vamos para uma coisa prática, que é a segunda dica. É muito importante que a gente também tenha o caderno de objeções. Então, um exercício com toda a equipe comercial, todas as objeções que nós, na nossa empresa, no nosso negócio, nós ouvimos recorrentemente dos nossos clientes. Quais são? Uma a uma, lista as objeções. E, em seguida, qual seria a pergunta formulada de forma educada, azeitada, né, que eu consiga devolver essa objeção para o cliente em forma de pergunta. E estas objeções, uma vez listadas, e as suas perguntas, precisam ser treinadas inúmeras vezes. Seja, né, repetindo, seja por um trabalho aí dos seus inside sales, né, da sua equipe interna de vendas, seja pelos seus representantes comerciais, seja pelos seus vendedores, se for loja. Então, isso precisa estudar. Não dê resposta nenhuma para o cliente, não dê desconto, não troque de produto, não faça nada antes de ter certeza absoluta o que é que passou na cabeça do cliente. E para encerrar a letra N, eu vou fazer um alerta. Muitas vezes, o cliente trouxe uma objeção no meio do negócio porque o seu trabalho anterior foi mal feito. Eu não estou de bom humor, ou eu não abordei direito, eu não passei uma boa energia, eu já comecei mal lá no A da ponte. Não pesquisei o cliente como eu deveria. Já comecei a falar coisas que só complicou a mente do cliente. Que eu comecei a falar direto de produto, não fiz o A, nem o P, nem o O corretamente. A probabilidade do cliente trazer uma objeção que ele não quer comprar é quase 100%. Tá? Bom, você conseguiu identificar as razões da objeção, você devolveu a objeção para ele em forma de pergunta, o cliente te deu subsídios para você continuar atendendo ele, dando daí as explicações, porque daí se o cliente explicou, vai ficar muito mais fácil para você, então, saber o que fazer, e eu estou me dando chance de continuar em frente com a minha negociação. Aí chegou a hora do fechamento da venda, que é o T da ponte. Tome a iniciativa e feche a venda. Então, primeira coisa aqui, se você é vendedor, não é atendente, você tem a obrigação de fechar a venda. A razão da nossa existência num ambiente comercial, seja um representante externo, seja um inside sale, seja você um vendedor de loja, esteja você negociando no WhatsApp, ou você até pelo Instagram, é você quem tem que fazer a venda. Você tem que ter a iniciativa. É o teu papel, é a hora de fazer o gol, é a hora de pôr a bola para dentro da rede. E o que a gente percebe também muito? Muitos vendedores passivos, né, fazem uma excelente demonstração, tiraram as dúvidas do cliente, foram simpáticos, fizeram tudo certinho e ficam ali. Aqueles segundos esperando, tipo, ué, você não vai dizer que vai comprar? Não é por aí. Então, aqui é bem técnico e eu preciso ter o ponto de equilíbrio que vai tornar
o vendedor agressivo no bom sentido, porque ele tem que ter iniciativa, sem ao mesmo tempo espantar, assustar, ou ser muito incisivo. É uma linha tênue de, então, seu João, acho que esclarecendo essa dúvida, podemos fechar a venda, não é mesmo? O senhor quer que entregue amanhã ou o senhor vem retirar aqui? É uma ação de vendas. Ok, acho que está tudo resolvido, vamos fechar então com 1 tonelada, tá certo? Ou, bom, se é o imóvel que você estava imaginando, no bairro que você estava imaginando, já resolvemos a questão aí do financiamento, então vamos fechar o negócio, eu vou providenciar o contrato, o imóvel é seu. Isso tudo, dei aqui 3 exemplos muito simples e aleatórios, mas tem um detalhe, eles só funcionam se você falar isso antes do cliente ter dito que iria comprar. Então, é você quem teve essa iniciativa. O que pode acontecer de ruim nesse momento? O cliente falou, não, peraí, eu não decidi ainda, eu não sei o quê. O que aconteceu? Gerou uma objeção. Se gerou uma objeção, o que é que você tem que fazer? Devolver para ele da forma de pergunta e continua. Você está aí para fazer vendas. Tem que ter a técnica. A técnica é para que você seja um bom negociador. Bom, acreditem, funciona. E, feito tudo isso, a gente vai para a última letra da ponte, que é o E. Estenda o relacionamento com o seu cliente. O E também é bem amplo. Vamos começar pelas coisas mais simples que todo vendedor deveria ter. Dentro lá da sua carteira de clientes, deveria, obviamente, uma curva ABC. Quais são os seus clientes As? Geralmente os clientes As, os recorrentes, mesmo que seja em varejo, que você nunca viu aquele cliente, mas ele entrou ali hoje e fez uma excelente compra. Se encaixa no que eu vou falar. Se você é um representante externo, certeza dentro da tua carteira de clientes, dentro do teu território, você tem lá os teus clientes As. Às vezes representam 60%, 70% de tudo aquilo que você vende. E no telefone, o Inside Sale é a mesma coisa. Então, basicamente, saber a data de aniversário desses clientes, algumas datas sazonais que merecem comunicado teu, um cartão, uma mensagem, etc, etc. Isso é o básico, tá? Deveria ter. Ninguém quase faz isso, mas deveria ter. Depois, estender relacionamento está muito ligado a qual é a periodicidade também desses clientes As que você faz um recontato. Se for loja para chamá-lo para as promoções, para ele voltar, tomar um café com você, ver as novidades. Se é Inside Sale, qual é a cadência de ligações que você faz para mantê-lo aquecido, vivo? Porque você corre o risco dele ligar para outro cliente nesse interim. Se você é um representante externo, qual é a cadência de visitas? Porque o relacionamento, a visita, estar lá na empresa que você atende é importante. Então, como que você faz a gestão disso? E também, aqui a gente pode tratar, tem muitos segmentos, muitos setores, que as vendas, o pipeline da venda é mais longa, né? Então, requer uma negociação que demanda tempo. E aí tem orçamentos ou tem projetos, fomos para uma venda consultiva que precisa de idas e vindas. Então, onde é que está escrito como fazer isso? Onde é que está o processo dessa chama que tem que ficar acesa para que você não perca o cliente? Então, há um mundo de inteligência embutido do A ao E. E tem algo que é extremamente importante. Então, aborde positivamente, pesquise o cliente, ofereça benefícios, negocie, neutralize objeções, tome a iniciativa
e feche a venda e estenda o relacionamento com o cliente. Olhando isso numa linha, dá quase para dizer que é um processo. O importante, que vai dar certo, é preencher cada letra dessa com os comos, não o que. A letra está dizendo o que é para fazer. Falta colocar os comos. Aí se tornou um método de vendas, né? Para encerrar meu papo com vocês, eu quero dizer, a ponte ela está implementada hoje em mais de 700 empresas de todo tipo de segmento, de todo porte, aqui na América do Sul, em alguns países, e na Europa também, por conta da nossa filial lá em Portugal. A ponte já está em empresas na Espanha, na Itália, na Inglaterra. Então, a ponte, ela ajuda vendedores, né, em muitos lugares, em vários países, em diversas empresas e, repito, de vários segmentos, né? Tem alguém promovendo vendas? Cabe o método da ponte, porque vai dar norte, vai dar luz, vai dar segurança, vai dizer para o vendedor como ele vai fazer a gestão daquela negociação, ok? E para você que é gerente de vendas, você que é coordenador, você que é supervisor, ou para você que é RH, a ponte é a principal ferramenta de avaliação, de feedback, de treinamento e de desenvolvimento dos vendedores. Por quê? Porque a gente quer que eles pratiquem em todos os atendimentos as orientações que estão ali no método. Então nós saímos de uma situação que às vezes não tem pé nem cabeça na hora de treinar vendedores, de cobrar, dar feedback e dizer se são bons, são ruins. São bons por quê? São ruins por quê? Dentro do contexto da ponte, isso tudo fica de forma clara e concreta, tá bom? Então, sucesso em vendas para todo mundo e que a ponte possa, de fato, fazer com que você, usando a ponte, os seus clientes atravessem e venham para o seu lado, sempre te dando preferência.